Fala galera do YouTube, Gabriel Belfort aqui com mais um Belfort TV e dessa vez estou trazendo aqui um vídeo que eu prometi a vocês que ia trazer, que eu vou fazer o teste das fãs do computador. Eu vou primeiro desligar elas e vou fazer o teste de estresse de CPU e nós vamos ver as temperaturas dentro, enquanto elas vão chegar. E após, eu vou fazer o teste com elas ligadas para ver como é que elas vão se comportar. Se você não é inscrito no canal ainda, não se esquece de se inscrever aí e deixa um like no vídeo se você está gostando do conteúdo. Bom, hoje é dia 3/6, estamos a uma temperatura em Recife de 29 graus centígrados, uma mínima de 25, a máxima de 29. Escolhi fazer o vídeo durante o dia porque é o momento que você passa mais tempo usando o computador, talvez, e é o período mais quente, né, do dia. Então isso influencia diretamente na temperatura do computador. O vídeo também está sendo aqui em outro formato, estou fazendo ele na câmera frontal, é até estranho que eu fico me olhando aqui de vez em quando. Mas vamos lá, né, começar esse teste. Bom, gente, acabei de iniciar o computador e desliguei as fãs, como vocês estão vendo aqui. Então vamos aqui para a tela do computador. Bom, gente, já estamos aqui na tela do computador. As temperaturas da CPU são essas, como vocês estão vendo aqui. O programa que eu vou estar usando para fazer o estresse da CPU será o CPU-Z. E para o estresse da GPU será esse FanMark, GPU Stress. Eu não vou fazer os dois ao mesmo tempo, vou fazer um de cada vez. Apesar de que eu poderia fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas eu decidi fazer um de cada vez. Para também não abusar demais, né? Porque deixar o CPU e a placa de vídeo em 100% vai ser muito abuso do computador. Vocês estão vendo aqui que ele já chegou em 62 graus centígrados no máximo. Então eu vou dar uma limpada aqui. E vamos começar o estresse de CPU. Vou deixar o estresse em 5 minutos, porque assim não precisa deixar muito tempo, porque rapidamente ele já vai subindo. Então aqui já chegamos em 65 graus centígrados, 66. Bom, vou deixar ele aqui aumentando a temperatura, daqui a pouco eu retorno. Bom, eu decidi começar o teste de GPU enquanto tá fazendo o teste de CPU também, pra gente realmente ver como é que vai ficar a temperatura aqui dentro. Porque quando a gente tá jogando, pelo menos quando eu tô jogando, o computador usa tanto CPU quanto a GPU, né? Não em 100% os dois, mas às vezes pode chegar. Então vamos lá ver como é que vai ficar isso aqui, né? Espero que o computador não exploda aqui do meu lado. O programa já diz aqui que ele é perigoso, mas vamos lá começar o teste. A gente atingiu uma máxima aqui de 84 graus centígrados, isso é muito. Então vamos finalizar aqui o teste. Já estamos aí a 5 minutos de teste de GPU, a gente passou mais ou menos em 5 só CPU, mais 5 CPU com GPU e mais 1 minutinho, 2 minutinhos só a GPU, né? Não precisa de muito tempo porque a temperatura desses componentes elas já variam muito rápido, assim que eles começam a processar dados já variam muito rápido. Acontece que às vezes ele vai devagarinho aumentando de 1 em 1 grau. Que é o que acontece quando você passa muito tempo usando o computador, jogando e etc. Mas eu acredito que ele não vai passar muito desses 84 graus centígrados.
Então vou finalizar aqui o teste. E com isso percebemos a temperatura do computador ele sem as fãs ligadas. Agora eu vou reiniciar o computador e nós vamos fazer os testes com as fãs ligadas. Bom pessoal, a gente finalizou o teste com as fãs desligadas. Agora eu reiniciei o computador, já liguei as fãs e vamos começar o teste com as fãs ligadas. Vocês viram que com elas desligadas a gente atingiu uma temperatura máxima aí do benchmark ao mesmo tempo da GPU com a da GPU com a CPU e 84 graus para a CPU e 80 graus no máximo para a GPU. Eu não prolonguei mais porque eu sabia que a GPU ia ter o próprio controle de temperatura e não ia passar muito mais do que 80 graus, fazendo com que a CPU também não aumentasse muito mais do que isso. Então vamos ver agora com as fãs ligadas se elas vão ter um ganho significativo de temperatura aí para o computador, né? Vamos lá para a tela do computador novamente. Bom pessoal, voltamos aqui, estamos com as fãs ligadas já. Vou dar um reset aqui, Clear, Min e Max. E vamos lá, vamos começar aqui pelo estresse da CPU, novamente com mais 5 minutos. E depois mais 5 minutos de CPU com GPU sendo estressadas. Vou deixar ele estressando aí e daqui a pouco eu retorno para a gente ver aí se existe mesmo uma grande vantagem. Bom, se passaram 5 minutos, a gente já percebeu aqui que a temperatura se estabilizou em 71 graus centígrados. São 6 graus a menos do que quando as fãs estavam desligadas, somente estressando a CPU. Então vamos começar agora o GPU Stress, tá? Ele já dá aqui a mensagem de risco, para nossa conta de risco. Se você tem medo aí, não faça. Vamos ver onde é que ele vai chegar aqui. Vou esperar mais 5 minutos. Bom pessoal, vamos finalizar aqui o teste. Chegamos a 77 graus, foi 5 minutos com ambas sendo estressadas e 5 minutos só a CPU sendo estressada. Posso até finalizar aqui o teste da CPU e ficar só com a GPU, mas a gente vê aqui que ela rapidamente já cai a temperatura. Bom pessoal, voltamos aqui com os testes finalizados finalmente. Foram testes rápidos, mas que já deu para sentir um pouco aí da diferença de temperatura, né? Então, vamos ao resultado. No primeiro teste, que foi com as fãs desligadas, só a CPU ela chegou no máximo de 77 graus centígrados. E no segundo teste, com as fãs ligadas, a CPU chegou no máximo de 71 graus centígrados. Ou seja, já foi uma diferença aí de 6 graus centígrados. Eu acredito que isso já é algo significante, tá? Principalmente aqui onde eu moro, que é muito quente. Então isso já é um pouco significante. 6 graus é muita coisa, gente. E no primeiro teste ainda, eu comecei depois a utilizar o estresse da CPU e da GPU. Eu fiz separado assim porque às vezes você vai renderizar um vídeo, então você usa mais CPU do que GPU, tá entendendo? E quando você vai jogar, você usa os dois juntos. Enfim, no primeiro teste a gente viu que a temperatura máxima da CPU chegou em 84 graus centígrados contra 76 do segundo teste com as fãs ligadas, já foi uma diferença de 8 graus. Tá, 8 graus é bastante coisa.
E a GPU, ela baixou muito pouca coisa, mas é porque ela já tem um controle específico dela de temperatura. Ela já possui duas fãs, então ela já se autocontrola ali em relação à temperatura, então essas fãs não fazem tanta diferença. A gente vê uma diferença de só 3 graus centígrados. Com elas desligadas chegou em 80 graus e com ela ligada chegou em 77 graus. Então, vai ficar a seu caráter aí se vale a pena ou não tá colocando essas fãs. Porque não é só estética, tá? Então ela realmente melhora um pouco da temperatura. Claro que se você mora em uma cidade, um estado que seja frio, isso não vai fazer a mínima diferença, tá entendendo? Porque aqui em Recife realmente é muito quente, então a temperatura do computador acaba sendo muito mais quente. E principalmente em outras cidades e estados aí que as pessoas moram que são também quentes, né? Porque a maior parte do Brasil é quente. Vocês devem saber disso aí, né? Então, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que tenha ajudado vocês aí a decidir comprar ou não essas fãs. No último vídeo eu falei que elas valem muito a pena, mas aí se elas valem muito a pena vai ficar a seu caráter. Para mim elas valeram muito a pena por causa do preço, da estética que elas causaram e da redução de temperatura, porque agora eu posso deixar o meu computador fechado, com boas temperaturas, sem sujar tanto, e para mim isso é o ideal, né? Eu não sei para vocês. Então, espero que tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, ou é aqui, eu nunca vou saber ao certo porque eu sou ruim com essas coisas. E deixa um like, um joinha, e fica aguardando aí que vai ter vídeo novo, porque eu troquei a internet ontem e ficou muito maneira a internet aí. Então eu vou fazer um review aí no próximo vídeo. Abraço forte e até a próxima, galera!